E olha, a TVT teve acesso a novos e-mails trocados pelo prefeito de Sorocaba, José Crespo, o ex-secretário de Comunicação, Eloy de Oliveira, e a ex-voluntária e também ex-assessora, Tatiane Polis. As conversas denunciam um grave problema: a utilização de dinheiro público para ações que seriam voltadas para a campanha de reeleição de José Crespo no ano que vem. O então secretário Eloy de Oliveira sugeriu ao prefeito, em janeiro, deixar toda quarta-feira livre para agendas de campanha. Eloy lembrou que a agência De Gentil, responsável pela propaganda institucional da prefeitura, com um contrato de 20 milhões de reais, teria contratado outra empresa para fazer pesquisas e filmes, também voltados para a reeleição de Crespo. José Crespo respondeu que concordava com a ação e que Tatiane Polis iria coordenar a agenda. Ainda em janeiro, Eloy também sugeriu ao prefeito um encontro com um radialista e um jovem. José Crespo respondeu com cópia para Tatiane Polis. Disse aprovar o agendamento se a gestora Tatiane conseguisse enquadrar numa quarta-feira fora do gabinete. Os e-mails retratam ainda mudança de pessoal na Secretaria de Comunicação, que teria causado uma insatisfação no então secretário Eloy de Oliveira. No começo de março, na mensagem enviada a Eloy e Wellington Kermes, secretários na época, e para a Secretaria de Recursos Humanos, o prefeito disse fazer um reequilíbrio funcional entre funcionários estatutários e pediu a transferência de uma servidora da Secretaria de Comunicação para a de Cultura, por prazo indeterminado. Eloy de Oliveira respondeu ao prefeito sob orientação da pasta de Recursos Humanos. Disse que a remoção definitiva da funcionária não era permitida por causa de um decreto que prevê que a pessoa em estágio probatório deve sofrer apenas uma remoção ao longo dos 3 anos, o que já tinha ocorrido com a funcionária. O prefeito respondeu que, se fosse preciso, alterava o decreto e pediu para que Eloy visse o melhor encaminhamento para isso com o secretário de Recursos Humanos. No fim de março, Eloy de Oliveira mandou um e-mail de 3 páginas ao prefeito, com várias reclamações, entre elas sobre as alterações de pessoal na Secretaria de Comunicação, que não teriam sido discutidas com ele. No desabafo, o então secretário fala que para a contratação da agência, que seria a De Gentil, conseguiu repasses de outras secretarias, que somaram 10 milhões de reais. Eloy conta ainda que encontrou pessoas para atuar na rede social, refazendo a estratégia de preservação e melhora da imagem do prefeito. Segundo o então secretário, as pessoas que agiam no controle da rede social recebiam para isso. O secretário falou ainda que a contratação da agência foi um processo turbulento, com a participação de grandes empresas, mas Eloy lembra que a escolha dele e do prefeito teria sido mantida. Eloy ainda recordou que foi um desafio o retorno de Tatiane Polis ao governo, após a condenação dela na justiça por uso de diploma falsificado. Ele disse que os outros secretários municipais não queriam Tatiane nos setores deles, e Eloy a aceitou. O prefeito respondeu em uma frase, agradecendo a franqueza do então secretário. Em mais um e-mail do dia 8 de dezembro do ano passado, data anterior a que Tatiane Polis teria sido considerada oficialmente voluntária, segundo a prefeitura, o prefeito José Crespo relata a criação de um grupo chamado JEDAI. Seriam pessoas que atuariam nas redes sociais para defender o governo José Crespo. Tatiane Polis é apontada como a responsável por selecionar e orientar os integrantes desse grupo. José Crespo chama Tatiane Polis de coordenadora do JEDAI sob a supervisão de Eloy de Oliveira. O prefeito mesmo explicou que seria um grupo informal, com voluntários dispostos a defender o governo e José Crespo nas redes sociais. Os escolhidos poderiam ser servidores municipais ou moradores da cidade sem cargos públicos. O prefeito ainda orientou que Tatiane deveria pedir para as pessoas compartilharem conteúdos de interesse do governo ou se manifestarem proativamente ou reativamente em defesa do governo e do prefeito. E encerrou dizendo: "Conto com isso." Em nota, a Prefeitura de Sorocaba nega que tenha ocorrido pagamento com dinheiro público para uma suposta campanha à reeleição do prefeito e que esta decisão política ainda não é motivo de discussão por parte do chefe do Executivo. A Prefeitura afirmou ainda que não existe nenhum grupo denominado JEDAI e que nega também qualquer outro tipo de irregularidade. Lucas Del Campo, advogado de Eloy de Oliveira, afirmou que, conforme os e-mails, todas as decisões tomadas pelo então secretário tinham a autorização do prefeito.
Ainda segundo o advogado de Eloy, o ex-secretário pensou diversas vezes em deixar o cargo, nunca compactuou com as irregularidades. O advogado de Tatiane Polis, Márcio Leme, disse que não teve conhecimento do teor desses e-mails e, por isso, preferiu não falar sobre o assunto.